Para você que está assistindo esse vídeo, saudações de paz, eu sou Júlio Rocha, você está no canal Verbo, Bíblia e Teologia. E vamos de mito. Essa pequena série, né, é mito, a Bíblia diz diferente, é um quadrinho, né, onde a gente procura expor algumas coisas que nós temos por verdade absoluta, mas que na verdade não passa de tradições e muitas das vezes e muitas delas infundadas segundo as Escrituras. Dessa vez, nós vamos meditar no seguinte dizer: pecado, pecadinho, pecadão. Né? Existe pecado, pecadinho, pecadão? Ou emendando, né? Tem até um corinho que diz pecado, pecadinho, pecadão. Quem faz coro comigo aí na década de 80, né? Quem nasceu na década de 80 provavelmente aprendeu esse corinho na igreja, né? Essa musiquinha na igreja, né? Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não entra no meu coração. E em complemento até, né, na contramão, mas complementando aí esse dizer, né, tem gente que fala, não, pecado é tudo um só, né? Pecado é tudo igual. E aí? Existe pecado, pecadinho, pecadão, ou pecado é tudo um só? Vamos primeiramente à vinheta do nosso canal e depois a gente volta para tentar raciocinar um pouquinho sobre esse dilema. Pois bem, meus irmãos, eu diria que as duas afirmações podem estar certas e podem estar erradas. Então, pecado, pecadinho, pecadão, ele não é um mito se ele for conceituado corretamente. Assim como o pecado é tudo um só, né? Ele não vai ser um mito se ele for conceituado corretamente, tá? Quando o pecado é tudo um só e quando existe pecado, pecadinho, pecadão, né? Nós temos que, como eu disse, conceituar corretamente os termos, ok? O pecado é tudo um só quando nós aprendemos diferenciar pecado de pecados, tá? O pecado no singular é uma coisa, pecados no plural é outra coisa totalmente diferente na Bíblia, tá? Você nunca vai ver Deus falando de pecados querendo dizer pecado, e nunca vai ver Deus, né, ou a Bíblia dizendo, né, pecado querendo se referir a pecados, tá? Irmão Júlio, mas qual a diferença entre pecado e pecados? É simples. O pecado na Bíblia, o pecado no singular na Bíblia, ele é um sistema, tá? Ele é um sistema, ele é uma gestão, ele é um ambiente, né? E ele entrou no mundo pela primeira vez, né, através de Adão, mas antes disso ele já existia, porque ele se origina no céu, né? Essa iniquidade, né, como diz Ezequiel capítulo 18, Isaías capítulo 14, se origina no céu, entra na terra pela primeira vez por causa de Adão. Pecado é um sistema, né, que todos após Adão, né, que nascem à imagem e semelhança não de Deus, mas de Adão, né, ele está sujeito, né, ele nasce sob esse sistema, sob a égide desse sistema. Amém? Ele nasce, quando eu digo nasce, ele nasce até Cristo. Você vai entender por quê. Tá? Até Cristo nasce sob esse sistema. Nesse sistema, você vai entender, por exemplo, Salmo 51, verso 5, que diz: em iniquidade fui formado, em pecado concebeu minha mãe. Agora preste atenção. Ele diz em pecado, em iniquidade, não com pecado, não com iniquidade. Amém? Esse sistema também é o mesmo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 5, a partir do verso de número 12, e ele diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado veio a morte, todos morrem porque todos pecaram, né? Porque todos pecam, né? A morte passou por todos os homens, né? Um texto também mal compreendido por causa de uma má tradução, né, originada em Agostinho, que troca o termo epirro, né, porque todos pecaram, né, para em que todos pecaram, tá? Gerando aí o conflito
da doutrina do pecado original. Pois muito bem, isso não importa agora. Temos que entender o seguinte, o pecado ele é sistêmico, tá? E para nós entendermos Romanos 3, por exemplo, né, nós temos que entender isso. Pecado, né, ele é um sistema, tá? Todos os que nasceram depois de Adão nasceram sob esse sistema, tá? E esse sistema ele é quebrado na cruz, né? E o primeiro texto que nós nos deparamos quando falamos disso é exatamente Isaías, capítulo 53 e verso 10. Eu gostaria de ler com você. Eu estava procurando na tela aqui, mas vamos achar aqui na Bíblia. Isaías, capítulo 53, verso de número 10. E esse capítulo 53, verso 10 de Isaías, ele dá um checkmate na doutrina calvinista da expiação limitada, tá? Ele nos mostra que a expiação não é limitada, exatamente por causa desse conceito de pecado, ok? O verso 10 diz assim, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Quem? Jesus, né? Fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. E aí a pergunta é simples, quem pecou? Né? Quem está sob o pecado? São alguns? Não, são todos. Diz Romanos, né? Todos pecaram. Então, a expiação é para o pecado de todos. Amém? Só que é aplicado àqueles que creem. Tá? Então, a incidência mais forte que nós vemos no Antigo Testamento aqui, não vou dizer que é a primeira, nem a última, nem a única, mas a evidência mais forte é que nós vemos aqui que a expiação de Jesus foi pelo pecado. Aí nós entendemos, Romanos capítulo 3, quando Paulo fala, aonde abundou esse sistema de pecado, superabundou a graça, ou seja, Cristo ele quebra a hegemonia. Portanto, o pecado original, se um dia ele existiu, né, a doutrina agostiniana do pecado original, se ela existiu, ela foi quebrada na cruz. Por quê? Na cruz, Cristo volta lá em Adão e resgata todos. Né? Abole, né, esse sistema, né, que tinha hegemonia sobre o ser humano, né, e traz todos debaixo da cruz e expia os pecados de todos. Ora, se Jesus expiou o pecado de todos a partir de Adão, né, por que as pessoas são condenadas? Não mais pelo pecado de Adão, mas sim pela própria incredulidade. Isso é o que nos diz João, capítulo 16, verso 8, que Jesus fala que o Espírito da verdade convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí os irmãos calvinistas também levantam a mão para objetar, dizer, né, mas ele não vem para tentar convencer, ele vem convencer. Né? Sim, ele vem convencer, mas não quer dizer que todos que são convencidos são salvos. Ele vem convencer do erro. Né? Tem pessoas que vão se perder convencidas do seu erro. Né? Ele vem dizer, né, que Cristo é o divisor de água. Né? E que a morte de Cristo é o único, né? A crença, a fé na morte e na ressurreição do Filho de Deus é o único meio de transporte para a vida eterna. Né? Esse é o ato de convencer. Então, por pecado, nós entendemos como um sistema. E pecados, né? Pecados nós entendemos como consequência desse sistema. Ok? Então, o que acontece? Quando há uma rejeição a Cristo, a pessoa está dizendo, eu prefiro viver conforme o costume de Adão, vamos dizer assim, da consequência do pecado de Adão. Aí ele sai da égide da graça e continua a viver sob o pecado. Paulo vai falar exaustivamente sobre isso, sobre a lei do pecado e a lei da graça. Amém? Mas o pecado é um sistema, né? Que gera pecados, né? E todos pecam, né? Porque são pecadores, estão debaixo desse sistema. Então, inevitavelmente, uma criança, embora não tenha pecado chamado experimental, embora não tenha pecados, né? Ela nasceu sob a égide do pecado. Só o pecado não se apoderou dela ainda, né? Como se fosse uma criança escrava. Ela nasce na escravatura, mas ela ainda não trabalha como um escravo, né? Porque não se impõe nada a ela, porque ela não sabe o que está acontecendo. Ela não tem valor de escravatura ainda. Ela vai ter valor após um certo período de vida. Né? Por isso,
a escravatura se apodera dela quando essa idade chegar. Assim é o pecado, ele se apodera da pessoa quando há o conhecimento da lei, quando ela sabe o que é certo e o que é errado, aí inevitavelmente ela passa a ser pecadora, tá? Porque a natureza dela está inclinada, a natureza dela não é conforme a imagem e semelhança de Deus, é conforme a imagem e semelhança de Adão, né? Uma natureza pecaminosa, ela tem o que nós chamamos na teologia de pecaminosidade, ou seja, não tem vacina, né, nenhuma contra o pecado, vai pecar inevitavelmente. Isso nós chamamos de pecados, essa atitude de pecar, voluntária ou involuntariamente, oriundo da natureza humana, é denominada pecados. E esses pecados, sim, eles têm graus, né? Tem graus e tem consequências conforme os seus graus. Obadias 15, Deus deixa lá a lei da semeadura no Antigo Testamento. E em Gálatas 6 e 7, né, tem a lei da semeadura no Novo Testamento. Né? O que o homem plantar, isso também ceifará. Amém? Então, quando nós encontramos, quando nós estudamos, por exemplo, uma matéria na teologia, essa matéria ela versa sobre o estudo do pecado, né? A martiologia ela mostra vários graus de pecados, né? Isso conforme parâmetro divino. Né? Se você esse parâmetro divino é tanto na lei mosaica quanto na lei de Cristo. Se você for estudar, por exemplo, o livro de Levíticos, que eu recomendo muito que você faça isso, você vai ver que havia 5 tipos de sacrifícios, né? Do mais simples até o mais rigoroso, vamos dizer assim. Tá? E tinha pecados, por exemplo, que a oferta pacífica ela resolvia. A oferta pacífica era uma oferta simples, né? Agora tinha outros que tinha que ser sacrifício mesmo. E o interessante que assim o sacrifício era proporcional tanto ao pecado quanto à posse das pessoas. Então os pobres, né, não se exigia um sacrifício de um bezerro, por exemplo, porque o pobre não tinha bezerro. Então olha como Deus trabalhava as coisas. Né? Deus trabalhava na base exatamente do pecado, pecadinho, pecadão. Né? E isso é tanto bíblico, né? E a Bíblia está recheada disso, né? Que nós não podemos crer nos pecados capitais, nos 7 pecados capitais, como a Igreja Católica, por exemplo, né? Mas nós temos o mesmo conceito de pecado venial deles. E para nós, todo pecado, né, segundo a Bíblia, todo pecado venial automaticamente é um pecado capital. Tá? Nesse quesito, eles têm o mesmo peso de pecado, mas a sanção divina, né? a dispensação divina para o tratamento com esse pecado, eles são conforme o pecado de cada um. Eu já tenho citado aí Obadias 15 e Gálatas 6, por exemplo. Mas nós temos outros exemplos aqui que podemos também usar. Por exemplo, João 19, verso 11, Pilatos está tentando forçar Jesus a falar e ele diz: rapaz, eu tenho o poder de te soltar, de te prender, de te matar, de te deixar viver. Jesus falou para ele assim, 19:11, né? Nenhum poder você teria se do céu não fosse te dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Né? Então Jesus faz aí uma clara distinção, talvez se referindo a Judas, né? Ou ao povo judeu. Tá? Então aquele que me entregou a ti tem maior pecado do que você. Amém? Mateus 23:14, Jesus também fala, né, sobre o mais rigoroso juízo, né, sobre os fariseus hipócritas. Né? Eu tenho um vídeo aí falando sobre hipocrisia. Tá aqui em cima, no cardzinho, você clica no cardzinho que vai aparecer na tarjetinha que vai aparecer em cima aí. Você pode assistir esse vídeo se você ainda não assistiu, né? Falando sobre a hipocrisia dos fariseus, os fariseus hipócritas. Jesus não era contra o farisaísmo, ele era contra o farisaísmo hipócrita. Na verdade, Jesus, ele abomina a hipocrisia. Tá? E eu trago nesse vídeo aí alguma coisa mais profunda sobre o que é hipocrisia, além do que nós temos, do conceito superficial que nós temos. Amém? No verso 15, no verso 14, Jesus fala que os fariseus hipócritas sofrerão mais rigoroso juízo. No verso 15 do mesmo capítulo, Jesus fala que os fariseus fazem prosélitos e os transformam 2 vezes mais filho do inferno do que eles.
Olha que expressão pesada, 2 vezes mais filho do inferno, né? Portanto, é um pecado, né, maior. Tá? Mateus 11, 22, sobre Corazim, Jesus fala que haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para, no dia do juízo, do que para o povo judeu, né, por causa da incredulidade. Sobre Cafarnaum, Mateus 11, 24, Jesus fala também que haveria menos rigor para Sodoma, né, do que para eles no dia de juízo. E se você sabe um pouquinho sobre Sodoma, sobre a história, né, de Ló em Sodoma, você vai ver que os homens de Sodoma, havia ali uma sexualidade aguçada, né, uma promiscuidade sexual aguçada, que eles queriam abusar de anjos, né? Então era uma cidade que estava no profundo, né, da decadência moral, mas Jesus, né, por causa da incredulidade de Cafarnaum, ele fala que menos rigor haveria para Sodoma do que para aquela geração incrédula. Né? Segundo Timóteo 2,16, Paulo recomenda, né, ao discípulo Timóteo, ao pastor Timóteo, né, que ele evitasse os falatórios profanos, porque produzirão maior ou mais impiedade ainda. Né? Na mesma epístola, ele fala que para Timóteo que os homens enganadores, eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Né? Então, assim, o conceito de pecado, pecadinho, pecadão, né? Em relação à intensidade, à profundidade e à malignidade, ele é sim correto. Tá? Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao verso 13, o tribunal do grande trono branco, João viu e escreveu exatamente o que vai acontecer. Cada um será julgado conforme as suas obras, não é conforme as obras de outros. Né? E os livros, não é um livro só, são os livros, eles serão abertos e cada um será julgado individualmente, conforme as suas obras. Não tem como, faz parte da justiça de Deus, faz parte do caráter de Deus retribuir a cada um segundo a sua própria obra. Deus não age, a ira de Deus não é segundo o sentimento. Isso que nós temos que entender. A ira de Deus não é conforme o querer dele. A ira de Deus não é conforme critérios baseados no próprio sentimento de Deus. Não, é baseado na santidade de Deus, é baseado na correção de Deus, na perfeição de Deus. Amém? Por isso Deus, quando pune, ele não pune com sentimento, né, envolvido, ele pune com justiça. E a justiça de Deus inclui você dar a paga conforme, né, o trabalho da pessoa. Tá? Então, se é 1 centavo, é 1 centavo. Se é R$1, é R$1. Se é R$100, é R$100. Amém? Isso numa linguagem para que você possa entender, porque a paga de Deus não é em dinheiro, a paga de Deus é em justiça. Bem para bem, mal para mal. Mal pequeno para mal pequeno, mal grande para mal grande. Não faz, né, o mínimo sentido chegar no dia do juízo final e Deus chegar para A e falar, você está punido por causa de B. E falar, mas eu não fiz B, né? Eu não fiz B. E Deus fala, não, mas porque eu quero que você seja punido. Não, Deus seria injusto. Tá? Deus seria injusto. A graça de Deus se manifestou a todos, abundantemente, até sobre aqueles que rechaçam, até sobre aqueles que blasfemam, né? A Deus, ou de Deus, né? Para que no dia do juízo, diz Paulo, todos fiquem inexcusáveis. Olha, eu dei chance para você e você não recebeu a chance que eu dei. Amém? Então, níveis de pecados. Tá? Portanto, meus irmãos, agora deixei para carimbar no final, né? Vamos carimbar aí. Se você não sabia, né? Ou se você mistura, né, pecado como tudo, pecado como sendo tudo um só, né? Mas os pecados sendo tudo como um só, né? Então pega o conceito de pecado, pecadinho, pecadão e joga com pecado tudo um só, isso é mito. A Bíblia diz diferente. Agora, se você pega o conceito de pecado, pecadinho, pecadão, né? E acredita que isso foi herdado também de Adão, né? Ou seja, isso é um sistema que tem pecado, pecadinho, pecadão, isso também é mito.
a Bíblia diz diferente. O que nós temos que fazer é dar termos aos termos. Tá? Pecado é tudo um só quando é sistêmico. Tá? E pecado ele tem variação de níveis, né, quando eles são atitudes, porque as pessoas são diferentes. Amém? Espero não ter bagunçado a sua mente com relação a isso. Se houver dúvidas, pode postar no comentário. Se você gostou desse vídeo, vou pedir que você curta, compartilhe, porque isso gera logaritmos, né? Gera aí um mecanismo no YouTube para que o nosso vídeo seja impulsionado e mais pessoas possam ter acesso a ele, tá bom? Na colocação aí dos vídeos, dos mecanismos de busca, etc. Amém? Se inscreva no canal também e ative o sininho para receber as notificações. E assim que nós pudermos, nós voltaremos com mais um quadro É Mito, a Bíblia Diz Diferente. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Amém.